Muito bem, amigos do meu Brasil brasileiro, sejam bem-vindos à Rede Passaporte Educacional. O meu nome é Rui Alcides, sou professor de Geografia e hoje vou dar dicas do Enem sobre um assunto muito interessante. Esse assunto é a população. A população do mundo, como a gente sabe, chegou a 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões significa um crescimento que é diferenciado ao longo do tempo. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: a população mundial cresceu em ritmo diferenciado. E esse ritmo você percebe quando a gente coloca esses números no quadro. Quer ver? Vem comigo aqui no quadro. Olha só. Era cristã. A população do mundo chegava a 250 milhões. Essa era a população da era cristã. Aí em 1800, por volta de 1800, a população chega ao seu primeiro 1 bilhão. 1 bilhão. Se eu lembrar que de 1800 para 2012, a população cresce para 7 bilhões, eu tenho que pontuar aqui as primeiras coisas importantes para vocês. Quem são essas coisas? Primeiro, que 1800 é sinônimo de Revolução Industrial. Aonde? Na Inglaterra. Aonde? Em qual continente? Na Europa. Então a Europa faz chegar ao seu primeiro 1 bilhão, e aí aparece uma situação bem interessante. Através da Revolução Industrial, você chega, não na Europa, lógico, mas no mundo, a 1 bilhão. Mais importante esse comportamento da Revolução Industrial quando vê, a partir dela, um crescimento que vai para 7 bilhões. Ou seja, eu cresço 6 bilhões num espaço de tempo de 2 séculos aproximadamente. Então isso aqui é fato interessante. Lembrar a importância da Revolução Industrial. Normalmente você sempre faz referência para crescimento de população aliado ao processo de Revolução Industrial. Agora, vindo aqui para o quadro. Saindo do quadro, chegando no mundo, e esse mundo com certeza cresce rapidamente. Onde botar todo esse povo a condicionar legal e dar condições de vida satisfatórias? Aí você vem para a seguinte situação: uma população que cresce rapidamente, como a gente já apontou no quadro anteriormente, você vê que nós levamos 100 e tantos anos para chegar a 2 bilhões. E esse número vai diminuindo à medida que eu olho aqui, ó, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. Então eu chego aqui a 12 anos numa expectativa de 7 bilhões. Um crescimento muito grande. Outro detalhe é lembrar o que nós temos com as populações ao longo desse tempo. Por exemplo, um país subdesenvolvido. Dá para lembrar aqui essa situação da pirâmide etária. E pirâmide etária e sexual é como você estratifica a população segundo a sua idade e segundo o sexo. E você percebe aqui no Quênia uma expectativa de vida muito baixa, percebe uma taxa de natalidade muito alta, portanto com base bem larga. Já num país desenvolvido que nem a França, você tem essa situação ao contrário, ou seja, você tem uma expectativa de vida que aumenta cada vez mais e uma taxa de natalidade que diminui cada vez mais. Fato interessante a lembrar é que cada país que faz diminuir a sua taxa de natalidade, ou seja, mulheres tendo um número cada vez menor de filhos, tem problemas à frente na sua reposição de mão de obra. É também muito interessante lembrar. O caso em especial do Brasil, 190 milhões é o que apontou a população, ou melhor, o censo de 2010. Então, se a gente pensar que Brasil, olha só que legal, o Brasil de 1.500, não vamos considerar os índios, é um pecado, mas vamos deixar quieto os índios. Se eu pensar que Brasil em 1.500 tem 0 e que eu chego em 2012 com 190 milhões de habitantes, é interessante lembrar uma data, 1970. 1970 nós tínhamos uma população de 90 milhões de brasileiros. Ora, se você pegar 190 hoje, você vê que de 1970 para 2000 são 30 anos, com mais 12 anos dá 42 anos. Em 42 anos o Brasil cresceu mais de 100 milhões. Então, fato interessante a lembrar é esse grande crescimento a partir de 1970, que é logo após a Revolução Industrial do Brasil, que acontece com Getúlio a partir de 1950. Uma transição que aparece bem claramente aqui a partir de 1940, 60, caindo taxa de natalidade e taxa de mortalidade, que é a referência de como cresce uma população, e uma família que cada vez fica diferenciada. Olha só, a família de 1970, 1950 era uma família com 10, 12, 15 filhos. E temos que lembrar que o Brasil é um país agrícola, portanto, muita mão de obra era necessária. E essa família muda. Como é que muda? Muda por conta de uma mulher, que agora assume novas funções na sociedade. Além de dona de casa, de mãe, ela também assume outro papel importante na sociedade, junto ao mercado de trabalho. E aí aparece uma taxa, ou melhor, uma família que é assim, os chamados 100 irmãos, ou seja,
cada vez mais uma prole melhor e essa prole fazendo despencar a taxa de fecundidade da mulher brasileira. Hoje nós andamos na casa de 1,8 e essa é a realidade do Brasil. Repassando rapidamente, cresce muito rápido a partir de 1800, esse crescimento é no país subdesenvolvido, e se você tiver que pontuar aonde está esse país subdesenvolvido, em especial na Ásia, ali está o grande formigueiro humano. Depois, no caso do Brasil, uma população que a partir de 1970 até 2012 cresce mais de 100 milhões. Aonde está esse grande crescimento? Em oportunidade futura a gente vai conversar com vocês, porque isso com certeza vai ser importante para o Enem. Muito obrigado.